Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ronald Campos e eu quero fazer esse vídeo, deixar gravada esta mensagem que eu creio que pode ser uma resposta de Deus para a sua vida, para que você possa viver o seu propósito e, vivendo o seu propósito, viver todas as promessas de Deus para a sua vida. O tema da mensagem é arrependimento para viver um novo tempo. Amém? Arrependimento para viver um novo tempo. Eu quero falar sobre arrependimento, mas fique calmo, porque às vezes essa palavra arrependimento nos leva a pensar somente em questões espirituais, religiosas. Mas eu quero falar para você sobre o que acontece na vida de uma pessoa quando ela se arrepende. Eu vou te explicar exatamente o que significa arrependimento. Mas para isso eu quero fazer algumas perguntas para você. Você tem sonhos? Você tem promessas? Você ainda tem alvos na sua vida? Você é uma pessoa que às vezes tem tido dificuldades de crescer, de se desenvolver em alguma área da sua vida? Você tem sentido que algumas coisas na sua vida estão meio que travadas, meio que paralisadas? Sabe, o que precisa na nossa vida muitas vezes é entendermos arrependimento. Quando a gente pensa nessa palavra arrependimento, a gente pensa logo como cristãos, como crentes, a gente pensa logo em salvação. A gente pensa apenas no arrependimento para a salvação, não é? E na verdade, salvação é por graça e é de graça. Deus nos deu em Cristo Jesus. E se você confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo, amém? Você tem a garantia da sua salvação. Mas nós podemos observar, e você sabe disso, que muitos crentes, muitos cristãos, embora salvos, embora confessando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, não estão vivendo uma vida de vitória, não estão vivendo uma vida de conquistas, não estão vivendo uma vida renovada. Então o que foi que aconteceu na vida deles? O que foi que aconteceu para impedi-los de viverem tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para eles? Porque se nós formos olhar para a obra de Cristo, esta obra é completa. Salvação, cura, libertação. E em Cristo Jesus nós temos direito de vivermos as nossas promessas nessa terra. Eu costumo dizer, quem tem propósito, tem promessas. Mas tem muitas pessoas que são salvas e, apesar de serem salvas, não vivem o seu propósito. Não sabem nem para que nasceram, não é? Sabem que se morrerem em Cristo Jesus vão para a glória, mas não sabem como vão viver nesta terra. Precisam de ter um alinhamento espiritual, precisam de uma revelação de Deus, precisam ter uma transformação na sua vida. Por isso que eu quero ir com você muito mais longe nessa palavra arrependimento. Sabe, tem um versículo bíblico que muitas vezes é mal pregado, porque é mal interpretado. A palavra em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então nós pregamos assim, que Cristo já fez toda a obra, você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então a obra já está completa. Então, se a obra já está completa, por que nós vemos cristãos vivendo uma vida de derrota? Por que você, muitas vezes, está sentindo que tem áreas na sua vida que estão travadas? Financeira, familiar, emocional, ministerial. Por que muitos crentes não rompem na sua vida? Porque às vezes não estão entendendo, não estão interpretando a palavra como deveria, e algumas coisas que eu quero falar sobre arrependimento não estão acontecendo nas suas vidas. Porque veja bem, esta palavra fizeram e tudo se fez novo, esse verbo fazer, no original grego, ele é gegonem. Se você for ler esse versículo bíblico no original, esta palavra fizeram é gegonem, é tempo perfeito indicativo ativo. Ou seja, é algo que remonta, algo que foi feito no passado, que também age no presente e aponta para o futuro. Ou seja, é algo que Cristo fez no passado, que tem efeito no presente e que continua agindo com efeitos continuativos. Então, se nós fôssemos falar
este versículo em grego, se fôssemos traduzir direitinho, nós iríamos pegar esta palavra gegonem e iríamos ler esse versículo desta forma. Preste atenção, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que têm se feito novas. Não é se fizeram, tem se feito. Ato contínuo. Ou seja, a sua transformação, a sua cura, a sua libertação começou na salvação. Então muitas pessoas acham que a obra já está completa na salvação. Nós somos espírito, alma e corpo. Você está salvo em Cristo Jesus. Você tem garantia da sua salvação em Cristo Jesus. Só que você sabe que tem muitas coisas na sua vida que não mudaram. E você tem que se apropriar delas. E como você vai se apropriar delas? Sendo transformado. Uma bandeira do nosso ministério, que é Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta palavra é para os crentes, ou seja, para aqueles que estão salvos, para aqueles que têm Cristo Jesus como seu Salvador das suas vidas. E para qualquer pessoa, irmãos, embora não estando em Cristo, meu querido, minha querida, precisa ter a mente renovada, precisa ser liberto de traumas do passado, precisa sair de becos da alma, precisa mudar vícios comportamentais, vícios de palavra, vícios de pensamento, precisa ter a mente renovada para agir de uma forma diferente. E eu quero te levar a entender uma coisa: tudo começa e passa pelo arrependimento. Você sabe que tem pessoas que às vezes buscam projetos novos, tentam investir, tentam abrir novas frentes de trabalho, tentam empreender e não conseguem. E elas tentam coisas novas a cada ano, a cada temporada e não conseguem. E as coisas dão errado. E por que dão errado? Algumas pessoas acabam procurando bodes expiatórios. O que significa? Elas procuram culpar outras pessoas pelas consequências dos seus próprios erros. Sim, porque, queridos, você pode até investir e não dar certo. Você pode até tentar e errar. Isso é do ser humano. Você pode tentar e errar. E você não deve ter medo de errar. Você tem que investir, você tem que procurar, você tem que acreditar, você tem que trabalhar. Só que muitas pessoas não conseguem porque o erro está nelas e não nos outros. Ou às vezes porque elas têm vícios, elas têm problemas na sua forma de trabalhar, na sua forma de pensar, na sua forma de se relacionar com outras pessoas, e elas acabam colocando grandes oportunidades por terra. Grandes oportunidades, grandes portas, grandes bênçãos são perdidas por causa de comportamentos errados. E as pessoas às vezes, infelizmente, procuram bodes expiatórios. Foi fulano que não me ajudou, foi Beltrano que se levantou contra mim. E elas às vezes ficam arrumando inimigos. E ouça, às vezes existem inimigos mesmo, que querem te impedir de conquistar. Sempre vai ter um inimigo tentando te impedir de conquistar, vai ter sempre alguém querendo algo que é seu. Só que observe uma coisa, às vezes você é responsável por alimentar o seu inimigo. Como? Se você vai fazer um empreendimento, se você vai fazer um investimento, se você vai começar um negócio, um ministério, seja o que for, mas se você fizer isso de uma forma errada, se você se comunicar de uma forma errada, se você não se organizar, se você investir de uma forma errada, você vai ter consequências erradas e os inimigos vão se alimentar. Muitas pessoas estão dando armas para os inimigos. Tem inimigos que você poderia vencê-los com muita facilidade se você não tivesse dado oportunidade para eles. Porque cada erro seu, cada vício seu, cada situação errada que você faz, você está dando arma, munição para o seu inimigo te atacar. Então preste atenção nisso. O tema dessa mensagem é arrependimento para viver um novo tempo. Amém? E eu quero dizer uma coisa, arrependimento é voltar atrás para fazer tudo novo e não tudo de novo. Eu vou repetir. Arrependimento é voltar atrás para fazer tudo novo e não
tudo de novo. Então onde é que está a palavra arrependimento nisso tudo? Arrependimento, eu vou falar para vocês essa palavra no original do latim, hebraico e grego. Eu vou te dar aqui a palavra arrependimento no latim, no grego e no hebraico, tá bom? Então vamos lá. Arrependimento no latim vem de uma palavra que se chama repoenitere. Repoenitere significa sentir contrição ou mágoa por uma má ação. Então, o arrependimento em latim, você entende ele como algo que você sente uma mágoa por causa de uma ação errada sua. No latim, arrependimento quer dizer isso, repoenitere, sentir contrição ou mágoa por uma má ação. Então preste atenção em primeiro lugar, esse significado do latim quer dizer o seguinte: quando você comete um erro e você se sente mal, você se sente magoado, isso é repoenitere. Só que tem um problema quando eu olho para esse significado da palavra arrependimento no latim. Muitas pessoas só se arrependem nesse nível do latim, ou seja, o primeiro nível, que é o nível mais baixo, que é o nível de se sentir mal, que é o nível de sentir uma mágoa, que é o nível de ficar triste, que é o nível de se sentir derrotado, que é o nível de se sentir magoado e às vezes até choroso, até a pessoa até chora por causa de uma atitude errada sua. Então arrependimento no latim significa algo que produz o quê? Um sentimento contrário. Só que tem gente que não passa disso. Ela não passa de um sentimento contrário. O arrependimento do latim repoenitere não passa de um sentimento contrário. Então tem pessoas que se arrependem desta forma apenas. E esse arrependimento repoenitere não produz transformação. Porque tem pessoas que sentem tristeza, sentem mágoa, sentem o peso da consequência dos seus erros, mas não mudam. Porque depois a mágoa passa. Porque depois a tristeza passa. Porque depois elas se esquecem, dependendo até da personalidade, do caráter de cada um, elas se esquecem do que aconteceu e elas viram a página e continuam. Ou seja, esse arrependimento repoenitere não produz transformação. É apenas um sentimento que passa. Não é isso que tem que acontecer na sua vida. Claro que quando a gente comete um erro e tem as consequências do nosso erro, e a gente entende o peso do nosso erro, a gente vai ficar triste. Mas você não pode apenas ter um sentimento de tristeza. Você tem que ir mais além. O significado da palavra arrependimento em hebraico é techuvá. Techuvá é uma palavra em hebraico que muitas vezes no Antigo Testamento era falado sobre o arrependimento do povo de Israel. Eles muitas vezes que erravam, eles muitas vezes, o povo hebreu que saía fora dos caminhos do Senhor, o Senhor os convidava, os conclamava, levantava profetas e os chamava para techuvá. E o que acontece a palavra techuvá? A palavra techuvá significa voltar atrás, significa retornar. Ou seja, você estava indo num caminho errado, você estava cometendo coisas erradas, atitudes erradas, fazendo coisas erradas e estava sofrendo as consequências por isso. E aí você é chamado para techuvá, ou seja, voltar atrás, retornar no caminho errado. Isso é techuvá, ok? É o que? Um nível mais profundo na palavra arrependimento. Não é só sentir mágoa, não é só se entristecer, é voltar do caminho errado. Só que se a gente for ler o Antigo Testamento, a gente observa que Deus levantava os profetas para conclamar techuvá a Israel. E por causa dos efeitos do erro, vinha a maldição sobre Israel. E Israel, techuvá, retornava, voltava atrás dos seus maus caminhos. Então eles retornavam. Só que eles retornavam, Deus voltava a abençoá-los, eles eram renovados e aí voltava de novo, a ter uma vida boa e próspera. Passava um tempo ou aquela geração e o povo de Israel fazia o quê? De novo começavam a ir por caminhos errados.
começavam a cometer atitudes e erros contrários aos princípios da palavra de Deus. Ou seja, eles viviam techuvá e daqui a pouco voltavam para o caminho errado. Você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver uma sequência de techuvá em Israel, e Israel voltando de novo para os caminhos errados. E a consequência dos caminhos errados: maldição, derrota, miséria, que é o que acontece na vida de todo mundo. Talvez você esteja passando por algo hoje que seja exatamente consequência dos seus erros. E eu te convido a fazer techuvá. Retorna, volta atrás nesse caminho errado, só que não adianta voltar atrás nesse caminho e depois as coisas melhorarem e você voltar a fazer tudo errado de novo. Por isso que eu digo, arrependimento é voltar atrás para fazer tudo novo e não tudo de novo. Amém? Ou seja, receba algo novo de Deus. Tenta algo novo. Eu costumo dizer assim, até para errar tem que ser criativo. Até para errar tem que ser criativo. Ou seja, erre, mas erre diferente. Tem gente que está errando, meu irmão, no mesmo caminho. Meu querido, minha querida, tem pessoas que estão cometendo os mesmos erros. Se você observar, a raiz do erro é a mesma. Elas erram em lugares diferentes. Elas erram, com situações diferentes, mas o erro é o mesmo. Então, você tem que techuvá, você tem que retornar atrás nesse caminho e não volta para esse erro de novo. Não volta para esse caminho de novo. Então eu quero te levar e te chamar para um nível mais profundo de arrependimento, que é o nível do versículo que está no versículo que nós comentamos aqui, de Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No grego, nessa palavra no grego, ela nos leva a um nível mais profundo do arrependimento, que é o nível da mudança. Você quer mudar? Você quer viver seus sonhos? Você quer viver algo novo? Você quer conquistar as suas promessas? Então receba esse nível mais profundo, pratique esse nível mais profundo de arrependimento. Arrependimento para viver um novo tempo. Arrependimento, esta palavra arrependimento, na origem grega, ela quer dizer metanoia. Metanoia significa conversão, que pode ser uma conversão espiritual ou uma conversão intelectual. E esta palavra metanoia é a palavra que fala que é a base de uma outra palavra que significa metamorfose, ou seja, transformação. Metanoia é mudança de mente, metanoia é mudança de atitude. Metanoia é mudança de temperamento, metanoia é mudança de caráter e, consequentemente, muda a atitude, muda o trabalho, muda em todas as áreas e você passa a crescer e você vai romper. Então eu quero te convidar para esse nível mais profundo, o terceiro nível, que é o nível da transformação, o terceiro nível da palavra arrependimento, que é o nível da transformação, que é metanoia, é que nos leva a uma metamorfose, como uma lagarta que muda para se tornar uma borboleta. E quando você vê a borboleta, você nem imagina que um dia ela foi feia como uma lagarta. Então eu quero deixar esta palavra para a sua vida. Olha, receba esta palavra: arrependimento para viver um novo tempo. Olhe para que área da sua vida que você não tem vivido este nível profundo de arrependimento. Talvez tenham áreas na sua vida que você se entristeça com elas, mas é simplesmente esse primeiro nível do latim, repoenitere. Você só sente tristeza, mas não muda. Talvez você até experimente o segundo nível do arrependimento, que é o techuvá, que é voltar atrás dessas práticas erradas. Você se entristece e retorna do caminho errado. Experimenta até uma renovação, experimenta até um sentimento novo, você começa a conquistar coisas novas, você começa a prosperar, mas daqui a pouco você está o quê? De novo naquele caminho errado. E aí você está assim a sua vida inteira, repoenitere, sentimento de tristeza, de mágoa, techuvá, volta daquele caminho, mas daqui a pouco você está o quê? Cometendo os mesmos erros de novo. Arrependimento é voltar atrás
para fazer tudo novo e não tudo de novo. Então receba na sua vida metanoia, receba na sua vida transformação, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de temperamento. Deus quer fazer esta obra na sua vida. Esta é a obra completa que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E você tem o Espírito de Deus. Se você é um cristão, você tem o Espírito de Deus na sua vida para provocar esta mudança. Receba a metanoia, receba o terceiro nível de arrependimento na sua vida. Toma posse dessa palavra, entenda o que é arrependimento. Sabe a palavra lá em Isaías 11, versículos 1 e 2, você vai ver que um dos nomes do nosso Cristo, do nosso Senhor, é renovo. Então eu deixo esta palavra para você. Receba arrependimento para viver um novo tempo. O terceiro nível de arrependimento. Não fique só na tristeza, não volte só atrás, mas se errou, se entristeça. Volte atrás e busque em Deus transformação para viver um novo tempo. Arrependimento para viver um novo tempo. Este é o terceiro nível do arrependimento que eu quero que você receba e que você pratique para você viver o seu propósito, e vivendo o seu propósito, você vai viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida, um novo tempo de crescimento e de conquistas, em o nome de Cristo Jesus. Se você crê e recebe, diga amém e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.